Então, vamos lá, gente. Então, vamos começar a aula aberta. E essa aula aberta, né, ela corresponde, né, ao curso Introdução Crítica à Psicopatologia Fenomenológica. É um curso dividido em 3 módulos. O primeiro módulo é de Fundamentação Filosófica, e a segunda aula desse primeiro módulo é a aula de temporalidade. Portanto, antes dela, eu havia falado de intencionalidade, que eu não vou expor de maneira tão detalhada aqui, ainda que seja extremamente importante para a gente conseguir entender o estatuto da temporalidade fenomenológica. Né? E por intencionalidade, né, como eu vivo falando, para mim, intencionalidade é o conceito mais importante da fenomenologia, né? Definitivamente. Tal como, né, a gente pode pensar em diversas disciplinas, cada uma delas acaba tendo conceitos assim muito centrais, por exemplo, a psicanálise com o inconsciente, né, inconsciente, consciente, sempre se vai, né, ver a psicanalista fazendo menção ao inconsciente, ou a própria noção de comportamento no behaviorismo. A intencionalidade é muito importante para a fenomenologia e ela que caracteriza, distingue a fenomenologia de diversas outras disciplinas, ao menos a intencionalidade tal como é concebida pela própria fenomenologia. É um conceito de intencionalidade distinto do Franz Brentano, por exemplo. E por esse conceito, né, o que está em jogo nesse conceito? Né? Está em jogo o fato de que a consciência ela não se trata de uma entidade fechada nela mesma, mas sim, né, a consciência é intrinsecamente aberta ao mundo. Como assim fechada em si mesma? Quando a gente, né, um modelo clássico, né, que eu venho falando, um modelo representacionalista, é um modelo no qual você afirma que a parede branca que eu estou vendo agora, essa parede é uma representação mental que está no interior da minha mente. Pois a parede, tal como ela realmente é qualitativamente diferente. Né? Então, a parede branca que eu vejo, em outras palavras, é uma mera representação interna e, portanto, ilusória. Uma fachada do mundo real. Né? Então, quando a gente fala de uma concepção de mente fechada em si mesma, é uma concepção de mente fechada em si mesma, no interior do qual há representações que mediam a nossa relação com o mundo externo. Né? Esse modelo que a fenomenologia não concorda é basicamente aquela história. A cor vermelha que você vê, ela não existe. O que existe são ondas eletromagnéticas que entram em contato com a sua retina. Você já viu esse discurso? Em algum lugar? O doce que você sente, ele não existe. É uma impressão que o seu cérebro produz. Essa afirmação, esse tipo de afirmação, é uma afirmação que a fenomenologia discorda frontalmente. Né? Essa noção é uma noção de mente, de consciência não fenomenológica, no qual você concebe a mente como uma entidade fechada em si mesma, né, como eu falei. Em contraste, a fenomenologia concebe a consciência enquanto intencional no sentido de que consciência é consciência de algo, percepção é percepção de algo. Né? Então, veja, percepção pura é algo que não existe para a fenomenologia. Para a fenomenologia. Pois é algo tão contraditório quanto um triângulo que não tenha 3 lados. Vocês conseguem pensar um triângulo que não tem 3 lados? Não. Do mesmo modo, percepção é necessariamente percepção de algo. Por exemplo, percepção da cadeira, da parede, do horizonte, e assim por diante. Percepção necessariamente percepção de algo, e sem esse algo a percepção não é nada. Do mesmo modo que sem os 3 lados, o triângulo não é nada. Né? Quando a gente pensa naquelas imagens, uma perspectiva em primeira pessoa, vocês conseguem pensar uma perspectiva em primeira pessoa sem aquilo que aparece nessa perspectiva?
né? Isso, né, isso é intencionalidade. A gente não consegue pensar uma coisa sem a outra. Não consegue pensar a abertura sem aquilo que é aberto pela abertura. Né? Quando vocês jogam aqueles jogos tipo Counter-Strike, né? Você vê tudo através do olho do personagem. Você vê só uma abertura. A abertura não é nada sem aquilo que é aberto pela abertura. Né? É uma necessidade lógica, né, que a fenomenologia destaca. Na, né, a fenomenologia destaca, e é esse o campo de análises da fenomenologia. Isso que distingue fortemente a fenomenologia. E, além disso, aquilo que aparece não aparece enquanto uma representação interna. A parede branca que aparece não é uma representação interna. A parede branca que aparece é a parede branca ela mesma, que existe no mundo, tal como ele realmente é. Não uma representação interna. Né? Então, a consciência está dirigida para fora do mundo. Né? Ela é intrinsecamente dirigida ao mundo. Pois o mundo essencialmente é algo que aparece. Né? Então, eu dei uma breve introdução dessa aula, um breve resumo. Né? Acho que quem quiser acompanhar tem episódios do podcast, conteúdos que eu abordo um pouco isso. Né? Acho que o primeiro episódio do podcast é exatamente sobre o que é fenomenologia, e eu entro mais detalhes. Se não me engano, minha memória está falhando um pouco. Né? Mas né, eu falo nessa primeira aula, com certeza. Uh, bem, eu dei essa introdução para agora a gente entrar finalmente em temporalidade. Né? A aula é dividida em 3 partes. Na primeira, eu coloco o problema, que é, nós temos consciência de objetos estáticos. Né? Na medida em que eu falei que consciência de, não existe um perceber puro, mas um perceber algo. Não existe um amar puro, mas amar alguém, uma ideia, etc. Não existe odiar puro. É odiar alguém, odiar algo, e assim por diante. Etc. Isso que temos consciência são coisas estáticas. Né? Eu coloco essa pergunta. Porque, veja, a gente institui que consciência é consciência de algo, mas como que a gente dá conta da mobilidade, da transformação das coisas que aparecem? Né? Então, esse é um problema que a fenomenologia tem que responder. Parte 2, a resposta para esse problema, temporalidade. O conceito de temporalidade na fenomenologia, no qual a gente faz menção às noções de retenção, proteção e impressão final, procuram dar conta desse problema. E, por último, manifestações patológicas. Né, para essa aula, eu modifiquei um pouco em relação ao curso, que eu vou dar exemplos de manejo psicoterapêutico. Né? Então, vamos lá, né? E a parte 1 também tem um início sumário. Então, vamos lá, né? Como eu falei, a percepção é necessariamente percepção de algo. A percepção da parede, a percepção da garrafa, e assim por diante. Mas a parede, ela pode ficar manchada quando eu jogo algo nela, pode começar a envelhecer, pode se transformar, pode até ser demolida. Né? Como que a fenomenologia dá conta disso? Né? Na medida em que, de certo modo, a gente está falando ainda da mesma parede. Né? Ou não estamos falando da mesma parede? É uma boa pergunta também. Mas como que a gente dá conta disso? Porque é muito fácil falar que percepção é percepção da parede. Mas não é uma parede estática. Mesmo a parede, na verdade, agora, que ela não está mudando, ela tem um curso temporal. Não é uma coisa que aparece num instante e desaparece. Como que a gente dá conta disso? Né? E mais do que isso, como é que... E se essa percepção de algo, esse correlato da percepção, como isso desaparece no tempo? Como que a gente dá conta disso? Né? Pois apenas constatar que percepção é percepção de, que a consciência é intrinsecamente dirigida a algo, é insuficiente se a gente não dá conta do seu caráter temporal.
né? Então, é esse o problema que eu quero apresentar para vocês. Nessa primeira parte, eu não vou dar resposta, eu só vou tensionar a pergunta. Isso é muito importante para o estudo de vocês, né? Tem o professor o Mário Porta, no texto Filosofia a partir dos seus problemas, que ele propõe uma metodologia para o ensino de filosofia muito interessante, que é a gente tem que sempre ter em vista a pergunta que está na base de uma determinada tese filosófica, né? Toda tese filosófica procura responder um problema, sendo mais preciso, uma pergunta, entre aspas. Um problema que é dado no seu contexto acadêmico, né? Então, eu vou tensionar bastante essa pergunta. Eu vou enfatizar muito essa pergunta, porque a pergunta é, de acordo com o professor, e eu concordo com ele, é um elemento hermenêutico indispensável para a gente entender a tese. Veja, quando a gente aprende ser tempo, né, a gente vê o conceito de ser longo, dasein, serialidade, angústia, etc. Mas, se a gente não tem em vista a pergunta que esses conceitos procuram responder, são um monte de conceitos. A gente não consegue entender a especificidade deles, né, o que há de novo neles, as pequenas nuances deles. Né? Então, isso é muito importante para o ensino de filosofia, e eu até estenderia para toda a produção acadêmica. Né? Que pergunta tá, ele procura responder? Então, agora, vou colocar uma cena. Né? Eu vou colocar um filme antigo, não é para ser cult, não, é por questão de direitos autorais. Né? Filmes antigos estão em domínio público. Sim, a cena que eu tinha selecionado. Vocês estão ouvindo? Sim. Sim? Dá para ouvir, não? Tá. Então, vamos lá. Suficiente. Então, vamos lá, né? Veja, por que eu coloquei a cena de um filme que poderia ser de qualquer outro? É porque o filme é uma sequência de fotogramas. É uma sequência de fotos, né? Que são passadas em sequência. Não é possível que essa sequência de fotogramas faça com que a gente tenha consciência de uma cena, na qual a gente vê dois rapazes subindo na carga de um trem, entra na cabine, né, deu umas porradas nos condutores, né, joga um deles, inclusive, para fora, depois muda a cena, né, então a gente tem um fotograma aqui, e aqui a gente tem a cena da briga. Né? Aí depois
o ângulo muda, né? A gente tem uma mudança na cena, né? No ângulo, né? No qual a gente entende que esses caras são... Esses caras não, só esse aqui, né? É o mesmo que esse, e é o mesmo trem que a gente está falando. Esse trem e esses são os mesmos, né? E a gente sabe disso, né? E mais do que isso, depois, o carinha vai, né, mexe alguma coisa, né, tirar algum pino daqui, ele volta para cá, né, para a condução, e o trem vai. E a gente que ele sabe que o trem se separa dessa parte graças à ação daquele cara. Como é possível que o fato da gente ver um monte de imagens, né, permita que a gente tenha consciência de algo tão complexo como essa cena, né? Porque a princípio são fotogramas, né? Mas são fotogramas que constroem uma cena. Mas veja, uma coisa muito importante. No momento em que essa cena está aparecendo para vocês, a outra desapareceu. Aquela na qual eles estão em cima né, da carga. Ela desapareceu. Contudo, a gente não tem consciência, digamos, de um trem isolado saindo dessa parte de trás. A gente tem consciência de todo um arco específico. Mesmo que as cenas anteriores tenham desaparecido da nossa consciência. Né? A cada agora que aparece, agora as anteriores deixaram de aparecer. Sabe? E outra coisa complexa. Então, nesse momento, ele vai tirar aqui a trava, o trem começa a se distanciar. A gente espera que ele vai continuar andando. A gente espera que ele vai continuar se distanciando e é de fato isso que acontece depois. Mas mesmo dessa cena aparecer, nesse frame a gente já antecipava que o trem ia continuar se distanciando. Como é possível isso? A gente conseguir antecipar o que vai acontecer, o que pode vir a acontecer por parte desse trem. Do mesmo modo, nessa briga, a gente também antecipa algumas coisas, o que pode vir a acontecer ou não. A gente antecipa, por exemplo, que um dos dois vai ganhar a briga ou eles vão ficar se enrolando para sempre. Mas a gente antecipa algo. Né? Então, veja, quando a gente afirma que consciência é consciência dele, né, vocês veem que não é tão simples assim, essa afirmação. Né? Essa constatação básica da intencionalidade, reconhecer essa relação intrínseca da consciência ao mundo, não é algo tão simples assim. Tendo em vista o aspecto temporal, a transformação daquilo que aparece. Né? Então, você só constatar que a consciência dele não é suficiente. Né? Não é suficiente. E a fenomenologia tem que dar uma resposta para isso. Né? E essa é uma resposta, né? Essa pergunta é uma pergunta extremamente densa, até para a história da filosofia. Aqui eu reproduzo para vocês uma célebre frase extremamente famosa do Santo Agostinho, onde ele afirma: que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se quero explicá-lo a quem me pede, eu não sei. Né? Porque, no final das contas, a gente também está se perguntando por isso: o que é o tempo? Né? O que é o tempo? Né? Quando a gente fala sobre tempo, cotidianamente, vocês entendem do que eu estou falando, mesmo agora. Mas agora, quando eu peço para explicar, esse é um problema no qual autores da história da filosofia se debateram muito e encontraram muitas dificuldades. Né? Então, no final das contas, a gente está também esbarrando nesse problema. O que é o tempo, no final das contas, para que a gente consiga tematizar
o estatuto, né, o caráter temporal dos fenômenos em fenomenologia. Né? O caráter temporal dos fenômenos tendo em vista o paradigma da intencionalidade fenomenológica. Né? Então, o que eu tenho? Né? Então, antes de entrar nisso, está fazendo sentido para vocês o estatuto da pergunta? Né? Tá claro? Alguma dúvida? Né? Eu tento ser devagar com essa exposição, porque eu sei que é denso, é difícil. Né? E uma tese não fenomenológica, uma tese que a fenomenologia critica, e aqui é necessário um adendo, né? No texto, no qual, né, as aulas que o Russell da fenomenologia da consciência interna do tempo, isso é para uma fenomenologia da consciência interna do tempo, o Russell ele faz menção ao Brentano enquanto o autor que defende essa tese. Contudo, existem brentanianos que falam o Brentano nunca disse isso. Né? Então, não vai entrar nesse mérito. Né? É algo que o Russell, inclusive, aponta que o Brentano, se não me engano, se não me falha a memória, é algo que o Brentano teria dito em aulas. Então, de modo que, por outro lado, vai haver. Já vi alguns colegas falando, o Brentano nunca falou isso. Isso aí é certo, espontâneo do Russell. Né? Mas, de certo modo, é uma tese que é, já foi reproduzida por outros autores, inclusive do cognitivismo, que é, para dar conta daquela pergunta, daquele problema, a resposta dada é representações minêmicas, no sentido de representações de memória, e representações imaginativas, elas se associam à sensação presente. Então, nesse momento agora que eu vejo essa garrafa, há uma impressão presente, que forma uma representação. E essa impressão presente, ela, em si mesma, isoladamente, ela é incapaz de tornar possível a consciência da temporalidade desse objeto. O que tornaria possível, de acordo com essa tese não fenomenológica, é o fato de que se associam a essa sensação imediata representações de memória e representações de imaginação. Né? Então, é uma associação. Né? É uma tese que postula uma associação mental entre representações, tornando possível, assim, a consciência da temporalidade imanente aos fenômenos. Foi o que pensei inicialmente como resposta à pergunta. Uhum. E a fenomenologia vai ser contra essa resposta. Né? Ela é muito tentadora, de fato. E, e é muito importante a gente ter visto que a diferença ela mora nos detalhes. Você vai ver que, pô, tem algo disso que a fenomenologia endossa. Sim, a gente pode dizer que há algo disso, mas não é exatamente isso. E essas diferenças sutis, que podem ser encaradas como sutis, pelo menos, elas são muito significativas. E agora vamos para a parte 2. Posso ir, gente? Fez sentido por enquanto? Beleza. Então agora eu vou falar do diagrama da temporalidade, né, que é o pesadelo de muitos, exemplos cotidianos, e a diferença entre o ato de rememorar e o ato de, que eu vou chamar de expectar, né, de criar uma expectativa explicitamente, né, refletir sobre uma expectativa. Então esse aqui é o diagrama da temporalidade. Né?
Esse é um diagrama muito complexo. Tá dando para ver bem? Então, no diagrama da temporalidade, o que está em jogo para a Rússia, e é um diagrama, um diagrama didático, assim, na ciência a gente faz uso de representações por motivos didáticos, né? Mas não que é tal como a tabela periódica. A tabela periódica é uma representação que permite a gente entender melhor os objetos atômicos, por assim dizer, mas a gente não encontra a tabela periódica na natureza. Você bota o olho no microscópio, você não vai ver uma tabela periódica, né? Então, a mesma coisa para esse diagrama. É sempre bom a gente ter isso em vista. Então, essa aqui é o A, B, C e o D, é o presente, né? Então, no momento em que acontece o A, né, nesse diagrama ele aponta, estou antecipando o B. O A ocorre simultaneamente a antecipação do B, né, de modo que... Aí eu vou dar exemplos concretos, para ficar mais claro. Eu antecipo o B. E quando o B acontece, se tornando presente, o A fica no passado, né? Aí, quando acontece B, eu antecipo o C, né, que ainda não aconteceu, ao mesmo tempo que eu retive o A. Eu retive o A. De modo que, em seguida, o C se torna presente, o B se torna passado. Contudo, nesse C está contido a antecipação do D e o A e o B retidos, né? De modo que, no C, o C só é inteligível em referência ao D antecipado e ao B e ao A retidos. Eu sei que é muito complicado. Vamos tentar pensar na cena de um filme. Vou pegar para vocês um exemplo da garrafa mesmo, né, de um objeto, ou um cubo. Então vamos lá, né? Eu tenho aqui um objeto, vocês estão vendo ele. É um objeto que muda. Vocês não têm consciência de um cubo A, um cubo B e é o mesmo cubo ainda. Que vocês estão vendo. Ele está mudando, ele está... Mas vocês sabem que é o único mesmo cubo, não é cubos diferentes. Ou tal como a gente pensa nessas duas garrafas, né? A gente sabe que essas duas garrafas elas são diferentes uma da outra, né? Agora, essas diferentes aparições do cubo é ainda o mesmo cubo, né? Mesmo que ele se transforme. E mais do que isso, vocês têm consciência de um cubo que se movimenta. Se vocês tivessem consciência apenas do imediatamente presente, se vocês tivessem consciência apenas do A, do B, do C e do D, né, vocês não teriam a consciência dessa continuidade. E aí que tá, né? O cubo tá assim. Quando ele faz isso, então esse é o cubo A, a manifestação A do cubo. Quando e vocês antecipam que como é um fidget toy, ele pode se movimentar, né? Então, vocês antecipam que pode acontecer isso. Que pode acontecer isso. Quando acontece, não é como se essa posição anterior do cubo desaparecesse absolutamente da consciência de vocês, né? Vocês terão a manifestação A, ainda que o B agora esteja presente. E assim por diante. Vou dar um exemplo mais simples, né? Por que eu não dei esse exemplo antes? Né? Uma melodia. Tan, 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 tan. Quando você ouve a última nota, você não ouve uma nota isolada, você não ouve um tan. Né? De fato, quando a última nota toca, você está ouvindo esse tan, mas você não tem consciência de um tan isolado, de uma nota isolada. Você tem consciência desse último tan enquanto momento, enquanto uma
a última nota dessa melodia, desse som que eu toquei para vocês. Tan, 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 né? Esse último tan só faz sentido à medida que vocês retiveram as notas anteriores. Então, tan, 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 né? Estranho. Então, se eu ouvir esse último tan, as notas anteriores estão retidas, né? E sem elas, o som não faz sentido. A melodia não faz sentido. Então, tan, 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 né? A melodia é uma coisa um som que dura no tempo. E para que vocês entendam a melodia enquanto melodia, vocês tiveram que reter as notas anteriores. Né? Veja, a gente nunca tem consciência de um puro presente, de um puro instante. Né? Tudo aquilo que aparece para nós agora aparece em referência a séries retentivas anteriores. Né? Manifestações que não mais estão aparecendo agora, mas que estão retidas. Isso faz sentido para vocês? Eu sei que é muito difícil, eu estou tentando ser, né, bem lento. Né? Do mesmo modo que eu movimento minha mão. Agora apareceu isso, mas vocês sabem que foi uma mão que se movimentou, embora agora ela esteja parada. Porque vocês reteram as manifestações anteriores dessa mão. Do mesmo modo, né, então isso é retenção. Posso propor atenção? Tan, 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 tan. Vocês antecipam a próxima nota. Mesmo que ela não tenha sido tocada, mesmo que eu não tenha falado mais ela. Vocês antecipam a próxima nota. E essa próxima nota, ela pode acontecer ou não. Então, tan, 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 tan. Vocês anteciparam uma nota, mas eu contrariei a expectativa de vocês. Né? Do mesmo modo que a consciência desse cubo, eu estou segurando ele porque eu sei que ele não vai explodir na minha mão. Eu antecipo que ele não vai explodir na minha mão. Porque se eu antecipasse que esse cubo vai explodir na minha mão, eu não estaria segurando ele, pensando na minha integridade física. Né? Proteção, para mim, acho que é um dos conceitos mais intencionalidade ao mais, mas proteção, acho que nos dá uma profundidade clínica, faz com que fenômenos clínicos apareçam como mais densos, porque o que está em jogo na noção de proteção é que os fenômenos eles não estão chapados no presente. Né? Está sempre contido nos fenômenos um horizonte de possibilidades antecipados. O que faz com que eu saiba o que é uma garrafa? O fato de eu saber que eu posso beber água nela. Está no horizonte de possibilidades, do meu horizonte de possibilidades, na minha relação com a garrafa, a possibilidade de beber ela, e é a possibilidade, o entendimento de que eu posso beber ela, que faz com que eu entenda aquela garrafa. Você não compreende objetos apenas por um estímulo físico. Você compreende objetos, ou os fenômenos, como aquilo que eles são, antecipando o horizonte de possibilidades correspondentes a ele. Né? Né? Um céu escuro, entende? Um céu escuro, né? O que é um céu escuro para vocês? Né? A iminência de chuva. Isso é muito determinante para a gente entender o que caracteriza o céu escuro. Uma pessoa que olha para o céu escuro e não consegue antecipar isso, ela tem um entendimento incompleto do céu escuro. Né? E tudo bem, sabe? Acho que a gente não sabe de tudo. Quando a gente, por exemplo, está aprendendo um esporte novo, a gente não consegue antecipar várias coisas, porque a gente não conhece as regras ainda. Né? Mas faz parte do nosso entendimento dos fenômenos, pois isso que torna os fenômenos aquilo que eles são, o seu horizonte de possibilidades correspondentes. Mas também
as suas séries retentivas anteriores. Eu sei que o céu escuro anuncia a possibilidade da chuva porque eu vi o céu escuro outras vezes na minha vida, ao longo da minha história. Eu retive isso. Em outros momentos eu vi céu escuro e vi chuva. Ou eu vi sempre meus pais falando, ó, vai chover, ó, vai chover. Toda vez que né, a gente via um céu escuro. E aí, que tá, o céu escuro, eu já vi várias vezes o céu escuro e não chover. O céu estava escuro e choveu. Isso aconteceu várias vezes já. Porque é um horizonte de possibilidades. É algo que pode vir a acontecer. Não é, quando a gente fala de horizonte de possibilidades, o fato de conforme a gente olha para o fenômeno, a gente antecipa algo que pode vir a acontecer, não se trata de uma capacidade mágica, no sentido de você ter capacidades, uma espécie de vidência, uma espécie de capacidade de prever o futuro. Não, não é isso. Porque você antecipa um horizonte de possibilidades, não algo que necessariamente vai acontecer. Todo mundo antecipa o horizonte de possibilidades. E são possibilidades porque a gente pode errar. E é isso que permite que a gente entenda, por exemplo, o susto. À medida que a gente antecipa o horizonte de possibilidades e algo contraria as nossas expectativas, a gente toma um susto. Isso é muito importante. Muito importante. Eu vou demonstrar isso depois para se pensar clínica. Aqui um trecho do Meditações Cartesianas. Com relação a isso, como que está para vocês? Alguma dúvida? Não? Tá. Eu vi um barulhinho. Massa. Então vamos lá. Toda e qualquer vivência, veja, toda e qualquer vivência, não existe uma exceção para isso. Toda e qualquer vivência, todo e qualquer fenômeno, né, mas é que é vivência. Toda e qualquer vivência tem sua temporalidade vivencial. Este perceber o cubo, né, ele adora usar o exemplo do cubo, é legal que eu tenho um, eu adoro usar esse cubo em aula. Então, este perceber o cubo flui adiante em seus trechos e fases de tempo. As aparições, as quais do seu lado são contínuas e cambiantes, são aparições do único e mesmo cubo. Né? Então, essas diferentes aparições do cubo, elas são contínuas e cambiantes, porque você está vendo faces diferentes. Todas essas faces diferentes são de um único e mesmo cubo. Sua unidade é a unidade da síntese. Não de fato um contínuo estar ligado das cogitationes, como seu exterior colado um no outro. Porém, o estar ligado a uma única consciência na qual a unidade de uma objetividade intencional se constitui precisamente com as maneiras múltiplas de aparecimento dessa mesma objetividade. Né? Eu sei que é difícil, mas outro aspecto que ele destaca, né? Vamos lá. A sua unidade é a unidade da síntese, aqui a gente está falando, digamos, de outra estrutura da intencionalidade, a gente identifica unidades. É aqui também que é a introdução de essência, né? Então, garrafa, cubo, mesa, você identifica coisas no mundo, sabe? Até coisas diferentes eu identifico como iguais, por exemplo, duas garrafas. Elas são diferentes, mas são garrafas. Né? Então, é uma unidade, que é essa unidade da síntese. Né? E aqui não se trata de um contínuo estar ligado dos atos de consciência. Vamos colocar os constitutivos enquanto atos de consciência. Como se fossem atos de consciência colados um no outro exteriormente. Né? Então, como se fossem pecinhas. Como se cada ato de consciência fossem pecinhas coladas uma na outra. Mas se trata de uma única consciência. Né? Então, a gente está falando da unidade, a gente tem consciência da unidade dos objetos, mas também está falando da unidade da consciência, porque conforme eu vejo essa face e essa face do cubo, eu sei que se trata do mesmo cubo, mas também se trata do mesmo eu. Eu continuo sendo o mesmo Jordi.
que percebe essas diferentes faces do cubo. Então, é uma síntese no que se refere ao polo objetal, ao polo noemático, e uma síntese do polo noético, né, no que diz respeito a aquele que percebe os objetos, por exemplo, aquele que tem consciência dos fenômenos do mundo. Né? Aí depois da qual a unidade de uma objetividade intencional se constitui precisamente com as maneiras múltiplas de aparecimento dessa mesma objetividade. Né? Aqui ele está, de certo modo, reiterando o que já foi dito. Né? A unidade de uma objetividade intencional, a unidade dessa garrafa, por exemplo, que é um objeto intencional, se constitui precisamente com as maneiras múltiplas de aparecimento dessa mesma objetividade. Né? Então, o que torna esse objeto único é o fato de que, na sua multiplicidade, ele ainda é o mesmo. Né? Então, aqui está em jogo o múltiplo e o uno. Né? Os fenômenos, eles se transformam, eles têm multiplicidade, mas a gente consegue identificar unidades neles ainda. Né? Outra expressão para isso é a intuição de essências. A intuição de essências. E aqui é até importante um adendo, né? Tem uma fenomenologia, né? Você já deve ter visto que é o estudo das essências. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que falam que a fenomenologia é contra essências. Né? E essa segunda afirmação é mais perigosa. A fenomenologia não é contra essências. A fenomenologia é contra a concepção clássica de essências, que é a concepção do platonismo clássico, no qual as essências estão para além da aparência. A fenomenologia não é que não existem essências. Não existem a noção clássica de essência, no qual você concebe essências enquanto algo fora da aparência, no mundo inteligível, o mundo das ideias, algo dessa natureza. Não. Né? A fenomenologia é essa concepção clássica de essências. Ela não é contra essências em si. A questão para ela é que as essências elas estão na aparência. As essências não estão para além da aparência. As essências estão contidas na aparência. Justamente na medida em que a gente é capaz de reconhecer a unidade do cubo. Ou reconhecer duas garrafas diferentes enquanto garrafas. Aqui outra passagem de meditações cartesianas. Com isso está anunciado um traço fundamental. Peraí, deixa eu às vezes acelero. Com relação ao slide anterior, tá ok? Tá. Com isso está anunciado um traço fundamental interior da intencionalidade. Toda vivência tem um horizonte, que se troca na mudança do seu nexo de consciência e na mudança das suas próprias fases de fluxo. Né? O horizonte intencional da remissão às potencialidades da consciência pertencentes à própria vivência. O que está chamando a atenção aqui? Né? Há um horizonte de possibilidades. A retenção é uma coisa mais, digamos, linear. Né? Então, as séries anteriores desse cubo são uma só, no sentido de que, vou pegar outro exemplo, assim, eu fiz 2, 3, 4, 5. Agora eu tenho 5. Mas anteriormente, necessariamente, teve uma determinada sequência. Né, que foi 1, 2, 3, 4, 5. Algo necessariamente aconteceu antes. Mas algo que a gente antecipa é algo que pode vir a acontecer. Então, eu posso beber essa garrafa, eu posso não beber ela, eu posso jogar o líquido dela fora, eu posso fazer várias coisas que ainda não aconteceram. Então, há um horizonte de possibilidades. Há um horizonte no sentido de múltiplo. Acho que tá sem som. Eu ia perguntar isso também, se era o meu. Ficou mudo, Jordi. O mundo desde quando? Desde 15 segundos atrás. Múltiplas. Tá. Não sei o que aconteceu. Não, foi um...
Tá, eu vou repetir que eu não sei de onde eu parei exatamente, mas a retenção, do ponto de vista retentivo, aconteceu uma coisa só, enquanto que, do ponto de vista do horizonte de possibilidades, podem vir a acontecer várias coisas. Né? Do ponto de vista do passado, é uma coisa mais, digamos, linear, né? Do ponto de vista retentivo. Do ponto de vista protensivo, há um horizonte de possibilidades daquilo que pode vir a acontecer. Né? Aqui é necessário muito cuidado. E eu vou explicar isso depois, mas retenção não é a mesma coisa de relembrar. Né? O conceito de memória, dependendo de como você define memória, ele não é exatamente retenção. Então a gente tem que tomar muito cuidado em equivaler retenção e memória. Dependendo de como você define memória, retenção não é sinônimo de memória. Né? Mas vamos lá. Então, toda vivência tem um horizonte. Toda vivência tem um horizonte daquilo que pode vir a acontecer. Né? Ou daquilo que, se a gente entrar em um domínio mais psicológico, daquilo que você deseja que aconteça, daquilo que você acha que não vai acontecer, aí você tem certeza de que não vai acontecer, etc. Né? Tudo isso está incluído no horizonte de possibilidades. Por exemplo, toda percepção exterior pertence à remissão dos lados propriamente percebidos do objeto percebido aos lados coassumidos, ainda não percebidos e apenas antecipados. Então, aqui no caso, ó, vocês estão vendo o cubo. Tem um lado do cubo que vocês não conseguem ver. Mas esse lado oculto ele é coassumido. Vocês assumem que tem um lado oculto do cubo porque vocês sabem que é um cubo tridimensional. E vocês sabem que vocês podem ver esse lado oculto do cubo, na medida em que vocês acessam outro ângulo, né? Na medida em que vocês colocam o olho de vocês desse lado. Ou na medida em que eu giro, né? Que eu giro esse cubo. Então esse lado que não aparece, vocês sabem que ele existe e vocês sabem que que esse lado que não aparece, né? Que é esse aqui, né, vocês não estão vendo, ele pode vir a aparecer na medida que eu faça isso. Agora vocês estão vendo o lado oculto do cubo. Esse lado podia estar pintado, vocês não iam ter como saber. Né? Mas, veja, no objeto percebido, no objeto físico, por exemplo, existem lados coassumidos, ainda não percebidos. Vocês não tinham percebido ainda o lado oculto, mas apenas antecipados, na medida que vocês sabem que vocês poderiam ver esse lado oculto conforme acontece o giro. Na medida da expectativa e, a princípio, no vazio não intuitivo, como os que hão de ocorrer daqui em diante perceptivamente, uma proteção constante que tem novo sentido a cada fase da percepção. Né? Então, a proteção é isso, essa antecipação, né, que pode vir ou não a se tornar presente. Além disso, a percepção tem horizontes de outras possibilidades da percepção enquanto tal, que podemos acessar se dirigirmos ativamente de outra maneira no curso da percepção. Se movermos os olhos, talvez assim, ao invés de outra maneira, ou se caminharmos adiante ou para o outro lado. Né? É o que eu falei, né? Vocês sabem que o lado oculto do cubo pode ser visto caso vocês... É que está online, né? Caso eu faça um movimento. Mas se tivesse, ao vivo, o movimento que vocês fizessem, faria com que vocês vissem o lado oculto, né? Vocês andam um pouco e, né, acessam esse outro lado. Então, quando a gente pensa em cenas de filme, né, por exemplo, deixa eu voltar lá. Eita. Mas quando a gente vê as cenas de filme, né, são frames diferentes, com cores não, né, mas a composição das cores é diferente, mas vocês têm consciência de uma continuidade, né,
na medida que é uma síntese específica que torna possível uma consciência da duração temporal da cena. E, ao mesmo tempo, a todo momento que vocês veem o filme, ele tem um horizonte de possibilidades sendo antecipado. Né? E isso que dá graça ao filme, né? Aquela coisa, o que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Tomara que não aconteça tal coisa com o personagem. Tomara que as coisas deem certas. Né? A gente antecipa um horizonte de possibilidades e isso que dá graça ao filme. Né? Aqui, tem o famoso meme, no qual aqui é uma imagem estática, mas a gente consegue entender que houveram momentos passados nos quais ambos cavaram esse buraco para que chegasse nesse resultado. Ambos cavaram um buraco para que chegasse nesse resultado. A gente não viu eles cavando pedrinha por pedrinha para que chegasse nesse buraco, mas a gente consegue entender, né, que isso aconteceu. A gente consegue, está subentendido que isso aconteceu. A retenção também diz respeito a isso. Né, algo subentendido nesse aspecto. Né? A gente, por mais que seja uma imagem estática, a gente tem uma compreensão temporal disso. Ao mesmo tempo que a gente consegue antecipar que esse cara não vai ter acesso aos diamantes, mas esse, provável que sim, na medida que ele continuar cavando. Né? Na medida que ele continuar cavando. Né? Então a gente antecipa que esse cara não vai cavar mais e que esse cara sim. Por mais que seja uma imagem estática. Ou até o de Patinhas, né? Essa imagem a gente sabe que ele saiu, né, daqui ao ponto de ter as moedas, né, elas se movimentando, porque anteriormente ele deu um salto por lá e a gente sabe que ele vai cair aqui. Né, tá num movimento de queda. Né. Então, retenção e proteção é algo que está contido em todos os fenômenos. Né. Eu quero enfatizar muito isso porque, né, numa certa psicopatologia a pessoa perdeu a capacidade de protensionar. Isso não existe. Ou na amnésia a pessoa perdeu a retenção. Isso não existe. A pessoa com depressão, ela deixa de antecipar momentos felizes, pois ela antecipa que a vida vai continuar a mesma coisa. A mesma coisa que ele não quer mais viver, que a pessoa não quer mais viver. Né? Retenção, proteção não são faculdades psicológicas que ora falham, olha não. São universais. Né? Ou a retenção, quando alguém perde a memória. Quando alguém perde a memória, a natureza da retenção é diferente. Né? Quando alguém perde a memória, por exemplo, vou até dar um exemplo, mas eu perdi meus últimos 10 anos de vida, né? Eu acho que a natureza da minha retenção agora há pouco eu fiz tal coisa, e essa coisa aconteceu 10 anos atrás, na verdade, mas você, né, acabei de sair da Segunda Guerra Mundial, sabe, foi duro, caramba, né, então as coisas estão diferentes, né? Há uma retenção aí, né? Há uma retenção aí, de natureza diferente, onde não está considerado 10 anos da sua vida, sei lá, vários anos da sua vida. Eu vou dar um exemplo da universidade, para ficar mais claro. Certo? Ficou claro isso? Agora eu vou dar um outro salto complexo no argumento. Mas ficou claro para todo mundo? Então, vamos lá. É muito importante a gente ter em vista que retenção não é rememorar. Quando eu digo que retenção não é memória, se a gente assume memória enquanto o ato de rememorar, não são sinônimos. E proteção não é expectar no sentido de espero que tal coisa aconteça. Né? Basicamente, a diferença que eu quero apontar para vocês é que retenção e proteção são implícitos. Isso que eu chamo de ato de rememorar e o ato de expectar são explicitações disso. Como assim?
o ato de rememorar, que eu vou colocar uma cena, uma passagem do texto Becos da Memória, da Conceição Evaristo. Um texto no qual ela reproduz memórias da infância dela. Conceição Evaristo reproduz memórias da infância dela. E ela fala da avó Rita, né? A avó Rita era boa, gostava muito dela e de todos nós. Eu me lembro de que ela vivia entre o esconder e o aparecer atrás do portão. Né? A avó Rita era boa, gostava muito dela, dessa personagem. Então a avó Rita gostava tanto dela como de todos nós. Ela, essa personagem, que a Conceição Evaristo está fazendo menção, eu me lembro de que ela vivia entre o esconder e o aparecer atrás do portão. Era um portão velho de madeira, entre o barraco e o barranco, com algumas tábuas já soltas, e que abria para um beco escuro. Era um ambiente sempre escuro, até nos dias de maior sol. Para mim, para muitos de nós, crianças e adultos, ela era um mistério. Menos para a vó Rita. Vó Rita era a única que a conhecia toda. Vó Rita dormia embolada com ela. Nunca consegui ver plenamente o rosto dela. Às vezes adivinhava metade da sua face. Ficava na espreita, colocava a lata na fila da água ou punha a borracha na tina e permanecia quieta como quem não quisesse nada. Ela aparecia para olhar no mundo, ver as pessoas, escutar as vozes, e eu, de olhos abertos, pulava em cima. Só nos olhos. Né? Então acho que ela está falando de uma moça que ela não aparecia muito. Ninguém sabia direito como era o rosto dela. E despertava uma certa curiosidade. A única que conhecia era a avó Rita. Né? Então aqui, ela está explicitando algo que foi retido. Uma retenção bem antiga, né? Uma retenção, né, da ordem da sua infância. Séries retentivas da sua infância. E conforme ela reproduz essa cena, ela contém retenções e proteções correspondentes. Essa cena, mesmo que tenha acontecido no passado, ela tem antecipações. Então, na medida em que ela rememora essa cena, ela tenta adivinhar metade da face. Ela tenta antecipar como é a face dessa moça. Ela tenta antecipar que, quando ela abrir o portão, a face dela vai se tornar visível. Então, há um horizonte de possibilidades nessa cena que está sendo anunciadas, mesmo que essa cena já tenha acontecido no passado. Né? Porque toda vez que a gente relembra de algo, a gente relembra de um jeito diferente. De fato, o que aconteceu só de um jeito. Mas o nosso ato de relembrar, que acontece agora, anuncia um horizonte de possibilidades distintos. Toda vez que a gente relembra de uma cena, a gente relembra de um jeito diferente. Né? Então é que tá, né? O ato de rememorar não é pegar um conteúdo que está no baúzinho, prontinho para você olhar e voltar para o baú como se essa coisa permanecesse inalterada. A cada rememorar, a gente rememora de um jeito diferente, a depender das finalidades com as quais a gente rememora. Então, por exemplo, Leone, o que você comeu ontem? Macarrão com a bolonhesa. Arroz, feijão, isso aí. Então, quando eu pergunto para você, existe esse movimento de antecipar possibilidades. O que eu comi, né? Ah, não, foi isso. Pum. Entendeu? Mesmo que já tenha acontecido no passado, né? Sua memória pode falhar, a sua resposta pode falhar. Né? Daqui a pouco você fala, não, foi outra coisa. Então, no ato de rememorar, né, e quando eu pergunto o que você comeu, né, você rememora isso de um jeito. Agora, onde você comeu? Né? Quando eu pergunto isso, o seu rememorar vai ser de outro jeito. Por mais que seja a mesma cena, talvez você destaque algo diferente. Então, no ato de rememorar, está contido também um horizonte de possibilidades, e na medida que você reproduz essa cena, né, no seu pensar, essa cena tem uma continuidade. Uma cena não é
Agora, é uma cena com uma continuidade, portanto, com uma conexão retentiva. Isso é muito importante em psicoterapia, porque, a depender da natureza da nossa pergunta, a natureza do rememorar vai ser diferente. Né? Como você se sentiu naquela situação? É diferente de o que você esperava que poderia acontecer naquela situação? Antes de acontecer. O que você gostaria que tivesse acontecido naquela situação? Né? A pessoa vai descrever a mesma situação, mas de jeitos diferentes. A depender da pergunta. As perguntas, elas têm possibilidade de anunciar um horizonte de possibilidades diferentes para a pessoa que recebe a pergunta. Né? Na verdade, o estatuto da pergunta é um pouco esse. Quando eu pergunto para vocês, quanto é 2 mais 2? Né? Há um horizonte de possibilidades, no sentido de respostas possíveis. É algum número. É que 2 mais 2 é um número fácil, mas quanto é um cálculo, né, mega complexo? Vocês sabem que é um número a resposta, não Revolução Francesa. Sabe? Quanto é 2 mais 2? Revolução Francesa. Não faz sentido. Não tem por que vocês anteciparem que a resposta para 2 mais 2 seja um evento histórico. Alguém levantou a mão, né? Pode falar. Fui eu. Jorge, então, nesse sentido, a retenção seria, diferentemente da memória, seria aquilo que passou, ou seja, aquilo que foi, independentemente daquilo que eu consigo lembrar. É aquilo que foi, mas que torna compreensível o agora. É aquilo que foi, mas que está implícito no agora. Né? Implícito no agora. De alguma maneira, está implícito no sentido do meu agora. É, Que significa, ou na verdade, prepara para eu poder entender o agora. exatamente. Mesmo que você... Qual foi a primeira vez que você viu garrafa na sua vida? Né? Ah, não lembro. Ou se não, algo mais simples, né? Eu descobri faz pouco tempo o significado de uma palavra em inglês. Ah, quem se descobriu como? Eu não lembro. Mas eu sei que rock é pedra. Né? Eu não lembro. Eu não sei rememorar isso, mas por conta de uma manifestação passada disso, que é possível entender rock como pedra agora. Mesmo que quando alguém me pergunte, ah, mas quem falou isso para você? Ah, não lembro. Não sei dizer. Né? Mas, sem isso que você não consegue rememorar, sem isso não seria possível você entender que rock é pedra, sabe? Porque o meu entendimento de rock e pedra, né, está contido implicitamente essa manifestação anterior que eu tive acesso. Entendeu? Né? Obrigadão. E a literatura, né, o rememorar tem um jeito muito inusitado, né, muito próprio. Ela escolheu rememorar, lembrar disso de um jeito muito específico, né? Fazendo hipóteses, a vó Rita... Sabe que a vó Rita fazia isso? Não, a vó Rita dormia embolada com ela. Não, isso ela sabe. Mas como que era o rosto dela, né? Em outras passagens ela meio que especula um pouco, né? Então, o nosso ato de memorar acontece de maneiras distintas várias vezes. Né? Tem até uma frase da história que é o passado é imprevisível. É muito interessante essa frase da história. O passado é imprevisível. Por que o passado é imprevisível? Porque o passado é imprevisível no sentido que existem muitos documentos a serem descobertos que vão nos revelar coisas novas, que já aconteceram de fato. O que aconteceu é uma coisa só, mas a gente não sabe o que aconteceu. E a gente pode interpretar de maneiras diferentes o que aconteceu. Né? É, sabe, existem coisas que merecem uma justiça histórica. Nossas respectivas explicitações, isso mesmo. Isso aí, isso mesmo, Virginia. E o segundo são suas respectivas... Eu coloco aqui de novo. É, pode... Quem levantou a mão?
Oi, Jordi, foi eu. Tá. Essa questão do rememorar enquanto. Eu estava pensando aqui, enquanto clínica, né? Isso que, de certa forma, não sei se eu estou errado ou não, mas faz com que o paciente, em mais de uma, duas, três sessões, ele fale sobre o mesmo tema, sobre a mesma angústia, nesse sentido para ele ou não? Ah, não sei se isso faz com que ele fale da mesma coisa, mas ele pode falar da mesma coisa de jeitos diferentes, né? Ele pode, né? Quando você fala isso faz, né? Eu não afirmo isso porque pode dar uma impressão de causalidade, né? Isso é como se fosse a causa para que o paciente fale várias vezes a mesma coisa. Ele fala porque ele tá lá, porque ele são questões da vida dele, né? Que a gente, mas o fato, tipo, ele pode rememorar o mesmo acontecimento de maneiras diferentes. Ele pode rememorar o mesmo acontecimento de maneiras diferentes e constatando, né? Tendo consciência da diferença entre enriquecer e rememorar, né? Que enriquecer e rememorar pode ser dado de maneiras diferentes, a gente pode tentar explorar isso, né? Tendo em vista esse princípio. Ou seja, de certa forma, ele tende a sofrer com isso de maneiras diferentes também. É possível que ele sofra de maneiras diferentes. É possível que ele sofra de maneiras iguais também, Entendi. né? É possível. Depende, às vezes, se ele falar do mesmo acontecimento. O ponto não é falar do mesmo acontecimento, mas é falar do mesmo acontecimento do mesmo jeito, né? Isso que tem um caráter de repetição. Falar toda hora do mesmo acontecimento em si, né? É a repetição do fato. Mas a repetição que a gente costuma ver na clínica, que a gente fica, parece que as coisas não estão progredindo tanto, é quando a pessoa repete o mesmo acontecimento do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. Às vezes não, às vezes é importante que a pessoa fale do mesmo jeito, dos acontecimentos é isso. Às vezes, né, agir desse modo que não é função terapêutica. Aí é situações e situações. Né, mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Em geral, quando uma pessoa repete o mesmo acontecimento do mesmo jeito, é um sinal de que a terapia, né, é entrando. Acho que é melhor a gente tentar uma coisa diferente. Mas é isso, assim. O historiador é alguém que faz um ato de rememoração com uma metodologia específica, né, que é diferente do rememorar da Conceição Evaristo. Né? Eu não vou ler isso aqui não, senão vai ficar muita coisa. Mas é basicamente isso. Assim, esse aqui é um exemplo do próprio Russo falando isso que eu estou explicando para vocês. Né? Mas eu vou deixar aqui, quem quiser ler. Né? Então, veja, eu estava falando, né, rememorar. Existem modos distintos de rememorar. Seja estou fazendo uma biografia, né, uma autobiografia, ou fazendo um texto literário falando da minha infância. Seja eu, enquanto um pesquisador, que procura entender o que aconteceu na ditadura militar, né, uma vez que vários documentos foram escondidos, ou até no governo Bolsonaro, né, gente? Né, durante a pandemia, que procurou omitir o número de óbitos, né, até no cartório, houve esse esforço. Então, enquanto historiador, eu posso investigar o que de fato aconteceu no passado, rastreando documentos, através de uma metodologia, e assim por diante. Né? E assim ou enquanto no campo do direito, em um julgamento, você procura como é que foi a morte, enfim, eu tenho muitos casos de feminicídio, então o que de fato aconteceu, você procura reconstruir a cena. Né? Tem várias hipóteses a partir do que foi feito, foi feminicídio ou não foi. Você tem várias hipóteses e você procura reconstruir o que de fato aconteceu na investigação, né? Colhendo provas, depoimentos e assim por diante, para que você construa uma cena. Né?
um depoimento de uma pessoa que esteve lá, e ela vai lá e conta para vocês, e assim você reconstrói uma cena do passado, do que aconteceu. Um modo de você reconstruir o passado é explicitar o que aconteceu no passado de um outro jeito. Não é? E aqui essa passagem fala isso. Do mesmo modo, a gente pode pensar numa explicitação do horizonte de possibilidades, no sentido de tentar prever algo. Né? Então, por exemplo, numa conversa informal, né, eu acho que tal pessoa vai agir de tal jeito, porque ela tem um jeito. Né? Eu acho que fulano vai te passar a perna. Porque você percebe o jeito que ele fala, né? Não é contra a verdade todas as vezes, então eu acho que ele vai te passar a perna. Aqui a gente está explicitando um horizonte de possibilidades na tentativa de prever algo. Né? Ou senão, eu acho que eu vou ganhar um presente, e esse presente vai ser, acho que eu vou ganhar um ovo de Páscoa de morango com chocolate. Eu acho que eu vou ganhar. Aí você explicita isso. Né? Por que tal coisa, tal coisa. Né? A gente costuma. É como a gente explicitar possibilidades, que é diferente da proteção. Aí, nesse explicitar, né, esse ato de explicitação tem uma estrutura retentiva protetiva ao mesmo tempo. Porque proteção e esse ato de explicitar são coisas diferentes. Né? Então, o que eu estou mostrando para vocês é que todos os atos de consciência têm essa estrutura da retenção e da proteção. Todos, todos, todos. Inclusive o ato de rememorar, inclusive o ato de tentar prever algo. Né? Então, né, rememorar algo, né, é uma retenção e uma proteção correspondente. Retenção A, uma retenção A e proteção A. E eu vou prospectar algo também tem retenção, só que uma retenção diferente, que eu vou chamar de B, uma proteção B. Então, rememorar algo, a gente retém algo e protenciona algo. No expectar algo, existem séries retentivas e séries protensivas correspondentes que estão implícitas neles. Mas são retenções e proteções diferentes. Entende? Por isso que eu coloco A. Eu não quero falar que elas são absolutamente idênticas. Não, elas são semelhantes na medida que toda vivência tem retenção e proteção, mas são retenções diferentes e proteções diferentes. Isso que as distingue. Né? Então, por exemplo, a gente pode pensar também esse ato de previsão que acontece muito na economia. Né? Segundo o Márcio Estrela, consultor da Associação Brasileira de Câmbio, o final de 2024 foi marcado por um overshooting do dólar, impulsionado por pressões sazonais típicas do fim de ano, com remessas de lucro e fechamentos contábeis. Além disso, uma inflação maior que a esperada em um certo desapontamento no mercado financeiro em relação ao pacote fiscal contribuíram para a alta da moeda americana. Né? Então, aqui está falando de uma constatação. Né? O mercado financeiro ficou decepcionado, desapontado com o novo pacote fiscal, né, 2024. Aí que está. Para o novo ano, o especialista prevê uma suavização desse movimento. É de se esperar uma suavização do câmbio e que no final do primeiro trimestre ele esteja em um nível, não vou chamar de nível de equilíbrio, mas é de se esperar um retorno do câmbio para algo em torno de 6,05, 6,10, etc. Então ele faz uma previsão aqui. Com base nesse desapontamento, ele faz uma previsão. Vai acontecer uma suavização do câmbio. Aí vai ter outros economistas que vão falar que vai ter uma crise, vai ter outros que vão falar vai melhorar, outros que vai ser um caos. Em geral, né, ultimamente, houveram muitas expectativas catastróficas, por assim dizer. E aqui é um ato de expectação com base em um referencial científico, no caso, economia. A economia tem várias escolas, então cada um desses autores vão, né, se orientar pelas suas escolas respectivas.
né? Então, aqui é um ato de, né? E aqui você constrói uma cena, né? Com base em algo que aconteceu no passado, algo que já aconteceu, no caso, o desapontamento do mercado financeiro, você expecta, você faz essa previsão, né? A suavização do câmbio. Bom, o mercado errou 95% das previsões sobre economia e bolsa desde 2021. Né? Então, acho que é até uma coisa interessante, porque por mais que tenha esse estatuto de científico, essas várias ciências, algumas preveem melhor que outras. E a economia, né, de maneira geral, ainda mais quando a gente fala de economistas liberais, em sua maioria, eles estão errando. Eles erram muito, né? E ficam botando caos, né? Mas é que tá, né? Esse ato de expectação, ele nos influencia. Na medida que você vê uma notícia que ano que vem vai ter crise, você desde agora vai, sei lá, eu vou gastar menos. Vou começar a guardar mais. E conforme você guarda mais, isso faz com que o mercado desaqueça, né? Menos pessoas consumindo, né? Então, o ato de expectação, ele contribui ele influencia diretamente sobre aquilo que ele prevê, entende? Do mesmo modo, se você fala para o paciente que o seu caso vai piorar, pô, isso muda completamente a atitude dele em relação ao tratamento. Ou o seu caso vai melhorar, boto fé que as coisas vão melhorar. Né? Esse tipo de previsão não é indiferente ao curso do que vai acontecer. Né? As nossas previsões, na medida que elas são enunciadas, elas interferem sobre aquilo sobre o qual a gente está buscando fazer uma previsão. Certo? Então é isso, agora eu vou para os casos clínicos, para as situações clínicas. Alguém tem uma dúvida? Alguém quer comentar algo? Não? Então vamos lá. Pode falar. Jordi, só para ver se eu entendi assim, mas a compreensão da memória, né, dessa memória minêmica, assim, seria errada para a fenomenologia a partir do ponto de vista em que ela se daria de forma passiva, assim, né? Como se o sujeito não tivesse ação sobre o próprio ato da, da retenção e da propensão que contém nesse ato de rememorar alguma coisa. Então, devido a essa passividade, assim, né, do ato de memória, é que você traz esse outro ponto porque nesse outro ponto da proteção e da retenção, me parece que há uma certo posicionar-se ativo, né, nesse rememorar-se, tanto que ele pode mudar, né, no caso, assim, e a memória, por outro lado, essa memória minêmica e de apenas constatação de fato, ser uma coisa estática, tem uma certa passividade ali do sujeito, né, do ser ali, enfim. Como é que é isso? Eu não... Tá, essas coisas, assim. Vou tentar, não sei se eu vou conseguir te contemplar, isso vai passar por vários outros conceitos que a gente não desenvolveu, né? Mas vamos lá. É que depende do que você está chamando de ativo, né? O ativo pode ter dois sentidos, né? O ativo de eu estou ativamente buscando por algo que aconteceu no passado, né? De modo que o passivo seria alguém contou para mim e eu só escutei. Então esse seria o sentido da palavra ativo. O outro sentido da palavra ativo é no sentido de sínteses ativas e sínteses passivas, que também
tal como retenção e proteção, elas são universais, elas valem para todas as situações. Então, o primeiro ponto é esse, para responder a sua pergunta, né? Se for pensar no primeiro sentido da palavra ativo, existem situações que não há uma atividade deliberada da nossa parte, pelo menos desse modo como eu coloquei, mas ainda assim existe proteção, né? Eu estou lá parado, alguém me conta, tipo, né? Sem que eu tivesse perguntado, né? Então, nesse caso que eu só ouço, há proteção e há retenção também, mas nesse caso que eu ouço passivamente, há também sínteses ativas e há também sínteses ativas, né? Que eu não vou conseguir explicar agora. Como que uma agência. É isso? Uma intenção. Então, intencionalidade no sentido de intenção. Eu tenho a intenção de. Não intencionalidade no sentido fenomenal, no sentido clássico de tenho consciência de. Intencionalidade com sentido de intenção, de vontade, né? Tá. Aí que, então, nesse caso, a gente estaria o sujeito da ação, como que uma agência. Aí que está contida a noção de sínteses ativas, porque, ao mesmo tempo, todo fenômeno pressupõe uma ação. Mesmo escutar envolve, digamos, uma ação, por assim dizer, né? Nesse sentido que a gente afirma, né? Faz referência a sínteses ativas. Mesmo naquela situação que você poderia falar que a pessoa está muito passiva, não quer nada com a vida, não sai da cama, há também algo da ordem das sínteses ativas, porque é uma ação correspondente a ficar na cama, né? E, portanto, ver o mundo dessa maneira. E com isso não quer dizer que somos... a gente tem um controle absoluto sobre as nossas vontades. Não, não é isso. Né? Mas é no sentido de há uma operatividade sempre da nossa parte em relação às coisas. Né? Até o ver, por exemplo, né? Para eu olhar para algo, meu olho tem que se movimentar e focar em algo. Então, o meu músculo tem que se movimentar de uma maneira direcionada, né? Para algo. Aí é um exemplo bem merleau-pontiano. Não sei se fez sentido, viu, gente? Essas perguntas são aquelas, assim, que podem fazer assim, mas exige a exposição de vários outros conceitos, assim, que eu dou nas outras aulas. Mas eu respondo na medida do possível, mas vai ser limitado mesmo a compreensão. Pode falar, daí. Pelo que eu entendi, retenção e proteção não dependeriam de certa vontade. Isso não cairia no caso da explicitação, né? Cairia no caso de eu estar, tipo, se eu falo sobre uma certa intenção, vontade de... ou se eu crio uma expectativa a partir de algo que eu visualizei e pensei, me parece que isso tudo é um pouco mais tardio do que seria a retenção e a proteção, que seria simplesmente uma condição do ato da consciência, independente da minha vontade, da minha intelecção sobre isso. Perfeito. É isso. Vou colocar assim. Retenção e proteção estão na ordem do pré-reflexivo, e a explicitação, né, desses modos são modos específicos de você explicitar algo da ordem da retenção e da proteção. Mas retenção e proteção são condições de possibilidade, né? Uma palavra, uma expressão técnica, são condições de possibilidade, porque são condições para que algo seja possível, pois na ausência disso é impossível. Certo? Então, vamos lá. Eita, caramba. A janela que está vocês, eu
Eu tenho que parar de compartilhar. Vou compartilhar de novo. Então, por exemplo, né, esse caso do Oliver Sacks, ao recordar reviver, Jim me animava-se. Não parecia estar falando do passado, mas no presente. E surpreendi-me com a mudança de tempo verbal em suas reminiscências quando ele passou de seus tempos da escola para a época em que esteve na Marinha. Usava primeiro o pretérito, passando depois a falar no presente. E pareceu-me não só o presente formal ou fictício do relembrar, mas o tempo presente real, da experiência imediata. Uma suspeita repentina e improvável apoderou-se de mim. Em que ano estamos, Sr. Jean? Perguntei, disfarçando minha perplexidade com um ar despreocupado. 45, ora bolas. O que está querendo dizer? E prosseguiu. Ganhamos a guerra, a Alemanha está morta, Truman está no comando, o futuro será brilhante. Né? Eles estavam mais ou menos nos anos 80. Então, do fim da guerra até... Eu acho que do fim da guerra, mas olha, do fim da guerra até agora, então um gap de 40 anos, ele não lembra. Aí alguém poderia falar, não há retenção, essa pessoa não tem retenção. Tem sim. Ela lembra da época da escola, da marinha, e ela explicitou isso. Só que é diferente, e portanto ela passa a se orientar no mundo de maneira diferente. Ela se orienta no mundo como se tivesse 45. Né? Né? A partir dessas respectivas retenções. Então, uma retenção alterada. Retenção alterada na qual determinados eventos, né, estão ausentes. De modo que ela antecipa o horizonte de possibilidades correspondentes a esse. Ela não antecipa anos 80, né? A emergência da globalização e do neoliberalismo, né? O modelo toyotista fazendo com que vários produtos diferentes estejam no mercado, né? Algo muito diferente de 45, né? No qual, com a guerra, o mercado global foi relativamente destroçado, né? E estava muito difícil viver. Então, ela se orienta num mundo diferente em função da natureza da sua retenção. Né? Ela se orienta no mundo de maneira diferente. E é que tá. Conforme ela vai se orientando no mundo, existem muitas contradições. E é claro que ela vai estranhar. Tem até uma hora que o Oliver Sacks, ele fala, me arrependo muito disso, porque fez com que a pessoa tivesse um grande sofrimento. Ele pega o espelho e mostra para ela, tá vendo? Você não tem 18. Acho que ele na época tinha 25 anos. Você não tem mais 25 anos, ela. Tá velho. E ele fica assustado. Porque a conta não fecha. Ué, eu tenho 45, eu tenho. E, então, em função da natureza de que modo a retenção se estrutura e diante daquilo que ele vê, ele se desorienta muito. Ele se desorienta muito. Né? Mas, enfim, alguns minutos depois ele esquece de novo o que aconteceu, porque ele sempre se esquece. Né? Mas o que acontece é que a consciência temporal dele, digamos, é alterada. Não é que é ausente. É alterada. Alterada de modo que essas peças do quebra-cabeça se conectam de outro modo. Peças do quebra-cabeça entre aspas, né? Muito importante destacar isso. Retenção e proteção é a mesma coisa do triângulo seus três lados, ou a cor e superfície. Sem superfície, você não consegue imaginar uma cor. Toda cor pressupõe superfície, toda superfície pressupõe cor. Do mesmo modo que toda experiência pressupõe retenção e proteção. Né? Esse princípio dos triângulos seus três lados, na medida que você tira uma coisa, é impossível pensar no triângulo, o mesmo vale para a experiência. Se você tira retenção e proteção, é impossível a gente pensar em qualquer coisa. Esse é o ponto.
Até tem um filme muito legal, né, que é Meu Pai, eu não lembro como é que é o título em inglês, do Anthony Hopkins, né, que é o pai com Alzheimer, né, você vai vendo que a gente vê o ponto de vista dele, vê o pessoal com Alzheimer, então as coisas vão mudando muito, é muito desorientador, de fato. Um dia a filha dele tem um rosto, outro dia tem outro rosto, ele está numa casa diferente. Né? De uma hora para outra tudo muda. E a filha, ué, você não lembra, pai? A gente se mudou há 3 anos, eu me casei com tal pessoa há uns 2 anos. Você lembra? Né? Você já conversou bastante com ele. Né? Mas no filme a gente vê essa perspectiva, as coisas vão mudando assim, repentinamente, e é muito desorientador. Né? Do mesmo modo, ao descrever uma briga, agora eu vou falar de situações terapêuticas, ou vocês preferem que eu fale de outro caso clínico antes? Tanto faz a ordem? Tá. Então, por exemplo, no contexto terapêutico, né, foi o que eu coloquei no post do Instagram. Então, ao descrever uma briga, né, na medida que o paciente descreve uma briga, é importante dar atenção ao sentimento de raiva que se manifesta no que a literatura chama de aqui e agora da narrativa. Então, quando eu estou narrando essa briga, eu sinto raiva agora. Contudo, trata-se de uma raiva que possui duração temporal e anuncia um horizonte de possibilidades, e não de um sentimento isolado no agora. Isso é muito importante quando a gente vê esse conceito de aqui e agora. Aqui e agora, beleza, acho que tem valor, mas se a gente acha que aqui e agora é uma coisa no instante, presente, que não tem correlação, não tem temporalidade, é uma noção distorcida e até problemática para a nossa compreensão, para a nossa análise. Porque não existe nada situado no puro presente. Porque tudo aquilo que aparece, tudo aquilo que se manifesta tem uma estrutura repetitiva e potenciva. Né? Anuncia um horizonte de possibilidades e tem uma história, digamos. Né? É muito importante a gente ter isso em vista, né? Quando a gente fala do aqui e agora. É importante a gente se destacar, ao invés de falar, você consegue me falar do que aconteceu lá 10 anos atrás? Você destacar. Quando você fala dessa coisa que aconteceu há 10 anos atrás, como que você está se sentindo? Agora que você falou isso, como que você está se sentindo? Isso é importante, mas como você está se sentindo tem uma temporalidade correspondente. Certo? E a gente pode explicitar essa temporalidade correspondente, que a gente, a princípio, não tem acesso, a gente pode explicitar isso através de perguntas. Por exemplo, você já se sentiu assim outra vez? Você já sentiu esse sentimento, né, que você está falando para mim agora, em outro momento da sua vida? Né? Ou, por exemplo, quando você começou a sentir isso, né, no seu relato? Né, então, você está fazendo esse relato. Quando exatamente você começou a sentir? Comecei a sentir quando eu falei, eu entrei em tal assunto, quando eu lembrei de tal pessoa. E daí em diante foi só cadeira abaixo. Ou você já se sentiu assim outra vez? Sim, sempre sinto raiva quando me vejo em situações que considero injustas. Essa narrativa que você faz agora, ela, o que é que você pensa dela no que se refere ao caráter de justiça ou não? Acho essa situação também injusta. Né? Você vê que eu não perguntei. Você considera essa situação injusta? Porque em alguns momentos é bom a gente evitar perguntas de sim ou não. Né? Isso aí não vou conseguir falar disso hoje. Mas perguntas abertas permite que você amplie mais a fala. Amplie mais o horizonte de possibilidades, ao invés de uma possibilidade de sim ou não. Né? Nessas situações injustas em que você sente essa raiva, o que você acha que vai acontecer? Então, aqui eu estou falando do horizonte de possibilidades que se anuncia nessas situações injustas. Se eu não fizer algo urgente, vou continuar sendo passado para trás. Né? Aí você pode explorar mais isso. Mas quando tal coisa acontece, você pode, é muito comum, né, uma coisa legal da gente fazer em psicoterapia é a gente destacar um elemento específico e perguntar,
O que você espera disso? O que você acha que vai acontecer diante disso? Quais são suas expectativas diante disso? Alguma pergunta, a gente pode estruturar de diferentes modos possíveis, mas que procure explicitar as expectativas da pessoa diante desse fato. Explicitar o horizonte de possibilidades diante desse fato. Né? Ou dois modos distintos de você explicitar o horizonte de possibilidades. O que é que você acha que vai acontecer e o que você gostaria que acontecesse. É diferente. Eu acho que vai dar tudo errado, mas eu gostaria que... Eu acho que vai dar tudo certo. E eu gostaria que isso de fato acontecesse. São dois modos distintos da gente pensar esse horizonte. Né? E você vê que eles têm aspectos modais distintos. Então as perguntas têm essa função. Né? Ou até a coisa, eu gosto mais de futuro do pretérito. Quando aquilo aconteceu, né? Quando você brigou naquela situação, quando a briga começou, como você achava que ela iria se desenrolar? Eu achava que era tudo certo, mas deu tudo errado. Né? Então, o futuro do passado, as expectativas do passado. Né? Então, são vários modos distintos da gente conseguir explicitar horizontes de possibilidade. Ao longo do seu relato, o que foi acontecendo com esse sentimento? Afinal, o sentimento ele pode não ser estanque. Né? Os sentimentos eles podem mudar. Ele pode ir se transformando. Conforme eu contava, a raiva aumentou, mas eu fui entendendo melhor e, por mais que aumentasse, eu estou sentindo mais controle sobre ela. Né? Então, ele está falando de um certo curso temporal. Foi aumentando, mas foi tendo controle. Né? Ele está falando de um certo devir, né? Que permite que a gente entenda o agora desse sentimento. Né? Seria muito diferente falar, aumentou e eu sinto menos controle sobre esse sentimento. Né? Aí você já fica mais atento. Né? Aí você fica, será que eu devo tocar nesse assunto de novo? Né? Pelo menos a curto prazo. Agora que você sente mais controle dessa raiva, como que você vai lidar com ela? Então aqui, o horizonte de possibilidades diante da constatação desse controle. Eu sei que só tem controle aqui, pois você é meu terapeuta e não entende. Se me passarem a perna de novo, vou me irritar novamente, não sei o que pode acontecer. Né? Então, tem muitos pacientes que falam que, aqui não vale, né? Quando a gente fala trata de alguns assuntos, aqui você me compreende, tal, etc. Aqui é uma zona segura, mas saindo daqui, sei lá. Não acho que o fato de eu conseguir lidar com o sentimento aqui faz com que as coisas estejam de fato melhores. Né? Então, aqui nesse exemplo hipotético, ele fala isso. Né? Não sei o que pode acontecer. Não sei o que pode acontecer. Né? Olha o horizonte de possibilidades que ele antecipa. Não sei o que pode acontecer. Né? É um horizonte de possibilidades no qual você não sabe o que vai acontecer, então é uma antecipação obscura. A natureza da antecipação é algo obscuro. E esse obscuro também nos orienta. Né? Não saber o que vai acontecer nos deixa... faz com que nós agimos de outro modo no mundo. Uma coisa é você saber que vai acontecer merda. Outra coisa é você não saber o que vai acontecer. Né? São dois modos diferentes de você se orientar. E você pode perguntar, o que é esse não pode acontecer? O que muda com isso? Né? Você pode tentar explorar mais isso. Destacando o que é esse não sei o que pode acontecer. Né? E agora o último exemplo. Né? Sempre que me deparava com uma ladeira, até mesmo as pequenas rampas de estacionamento, sentia tanto medo que parecia que iria me desintegrar a qualquer momento. Né? Ela bateu o carro anteriormente. Né? Então, toda vez que ela dirige ladeira, ela sente isso. As mãos suavam, o coração disparava
e sentia uma sirene de emergência a todo vapor dentro da minha cabeça. Né? É muito importante a gente ter em vista que outro existencial, outra estrutura é a corporeidade. Você não saber o que vai acontecer, por exemplo, no exemplo passado, pode implicar em uma postura, uma operatividade corporal diferente. Né? Um olhar meio perdido, sabe? Ao detectar qualquer subida em um trajeto, essas sensações se repetiam e meu primeiro impulso era encontrar uma forma de desviar. Claro que desviar nem sempre era possível. Muitas vezes eu era surpreendida por uma ladeira e, sem chance de fugir, simplesmente ficava paralisada. Puxava o freio de mão, ligava o pisca-alerta para que todos achassem que meu carro estava quebrado e desviassem. Fechava os vidros na tentativa de abafar um pouco o som das buzinas e ofensas. Quando não havia nenhum carro atrás do meu, eu finalmente conseguia seguir viagem. Por muitas vezes tentei soltar o freio de mão nessas situações, mas a sensação era exatamente de estar congelada, como se meu corpo não obedecesse meus comandos. O pavor era tanto que soltar o freio de mão, atenção, em situações assim, era sentido por mim como algo equivalente a apertar um botão de ativação de uma bomba capaz de explodir toda uma nação. Dramático, não, mas absolutamente real. Então, olha a natureza da antecipação. Puxar o freio de mão era equivalente a uma bomba capaz de explodir toda uma nação. Se você sabe que tem uma bomba capaz de explodir toda uma nação diante de botão, a sua atitude diante desse botão é completamente diferente. Do mesmo modo que com o freio de mão. Né? E de que modo isso se manifesta no presente? O corpo paralisa, o corpo congela, o corpo, né, fica desse jeito que ela descreve. Né? Eu dei outra aula sobre corporeidade, né? Mas veja, a nossa postura corporal a todo momento está anunciando um horizonte de possibilidades. Né? Quando você está com o elástico assim na sua cara, a tendência é você ficar meio antecipando uma iminente lesão, né? Algo que você não quer. Então, o nosso corpo corresponde a isso. Né? Tem até... você sabe, né, quando você faz aqueles testes piagetianos, se a criança é capaz de identificar se o objeto que some do campo de visão dela pode voltar a aparecer, você meio que tem uma postura corporal que corresponde a uma expectativa. Né? Então, em alguns casos, se faz uma mágica, por exemplo. Né? Então, o negócio tá aqui, assim, aí você some. A pessoa está esperando que vai aparecer, e não aparece. Né? Então, quando as crianças se veem esse gesto de esperando que algo aconteça, quer dizer que ela sabe que o objeto dura, mesmo que saia do seu campo de visão. Existe a consciência da permanência do objeto, né, em termos piagetianos. Então, a corporeidade ela anuncia também um horizonte de possibilidades. As nossas ações, elas são direcionadas, e, portanto, elas estão anunciando um horizonte de possibilidades, de algum modo. E é isso, gente. Né? Essa é a aula. Deixo aberto para dúvidas que vocês tenham. Achei muito da hora. Falar de tempo é sempre muito estranho, complexo, mas muito, acho que instigante também, muito importante. E pensar nisso, nessa conciliação com, enfim, né, uma existência, como está existindo, como está vivendo, e como que isso pode ajudar a gente a conseguir ter concepções, né, dos atravessamentos que as pessoas, os pacientes que chegam para a gente também trazem. Acho que tendo essa ampliação assim, de horizonte para poder pensar sobre isso é muito importante. Legal. Legal. É isso, assim, eu tento nessa aula conciliar qual a relevância de conceitos filosóficos para a nossa profissão. Né? E acho que é muito útil. Né? Então, gente, é isso. Como eu havia apontado para vocês, eu posso colocar lá no grupo. Vou colocar o
cupom até hoje, né, até meia-noite. Aí depois ainda vai ter promoção, né, mas outro valor qualquer, né? Vou até achar aqui. Só deixa eu toque aqui, eu já encerro a aula. Mas, basicamente, esse curso inteiro, né, no qual eu falo de outras estruturas, falo da história da psiquiatria dos últimos 150 anos e análise de casos clínicos, né, até hoje, R$600 com esse cupom. Né. Depois disso, 790 até dia 10 de abril. Depois, valor integral. Né. Então, vou ter essas semaninhas que eu pretendo fazer isso. Eu acho que eu faço uma live semana que vem também, quinta-feira. Né. Aí vai ser no segundo módulo, algum tema do segundo módulo. E é isso, gente. Agradeço a presença de todos. Fico disponível. Qualquer coisa, dúvida que vocês tiverem, é só chamar. Vou deixar o link do curso lá no grupo. E é isso. Tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada, Jorge. Até mais, gente. Boa Oi, tarde. Jorge. Boa noite. Obrigado.